Se você é um estudante que passou, foi convocado para a prova, você precisa saber as seguintes coisas. Primeiro, entenda tudo sobre as datas e os locais, porque qualquer coisa que você não entender, você já está fora do jogo, está fora da prova. Entre os dias 23, de novembro a 2, de dezembro, vai acontecer duas coisas. A primeira coisa é a data, a publicação das datas e os locais. Tipo, eles vão confirmar as datas e os locais, porque isso está muito geral. Porque muitas das vezes, por exemplo, em Angola é uma data, é um dia, é dia 24, por exemplo, e em Moçambique é outro dia. Então, muitas das vezes as datas e os locais vão ser diferentes. Por isso é que você precisa ficar atento entre esses dias. Eles vão publicar também os locais em que você vai fazer a prova. Em Angola, por exemplo, ano passado, esse ano, era na Universidade Independente de Angola. Então, esse ano pode mudar. Por exemplo, ano antepassado era na Faculdade de Direitos da Agostinho Neto. Então, pode ser que vai mudar, né? Então, precisa ficar muito atento com as questões de data, né? Então, essa é uma das coisas que você precisa ter noção. Segunda coisa, e que por sinal é basicamente um conselho que eu estou a dar, é faça um plano de estudo estruturado. Você precisa entender primeiro o que é que vai sair na tua prova. Nem todas as provas têm a mesma matéria para se estudar. Então você precisa saber primeiro qual é a matéria que você vai estudar, né? Para você não estudar à toa e você, né, estudar uma coisa que não tem nada a ver com o que você vai ter. Então essa é uma das coisas também que você precisa entender, na verdade. E você precisa fazer um plano de estudo. Você precisa dividir os teus dias em que você vai estudar. Um exemplo prático, né? Dia 1 eu vou estudar álgebra. Dia 2 eu vou estudar equações do primeiro grau e do segundo grau. Dia 3 eu vou estudar biologia. Você precisa criar um plano. Isso vai te facilitar. Isso vai te fazer entender a matéria. Porque assim, a prova, como é que é a prova? Uma das coisas também que você precisa entender, como é que é a prova? A prova é um sistema americano. Basicamente, você tem lá as perguntas, você vai ter que interpretar. Tem três partes, que são a parte de língua portuguesa, né, que são os textos. Você vai ter a parte de redação e você vai ter a parte de matemática. E você precisa criar estratégia de estudo. Estratégia de estudo significa que você, primeiro, precisa saber o que você precisa estudar especificamente para você tirar a nota necessária para você aprovar. Porque tem pessoas, por exemplo, que vão fazer química, não precisam estudar matemática. Ou seja, a matemática não é prioridade para eles. Porque química, só redação basta. Então você precisa saber isso, porque você pode estar a estudar, por exemplo, gastar tempo com muita coisa que não tem nada a ver. Então você precisa entender tudo isso, você precisa perceber tudo isso. Outra coisa que é bem importante você saber você precisa simular as provas. Isso é muito bom. No grupo, para quem não sabe, nós temos um grupo, exatamente oportunidade de estudo, só que no WhatsApp. E lá tem muita gente que inclusive vai mandar a prova. Você pode entrar lá e solicitar a prova do ano passado. Você precisa simular essa prova, você precisa tentar fazer essa prova antes de ver, para você entender qual é o teu nível de preparação. Como é que você está a se preparar? Vai ser a partir disso. Então você precisa encontrar um simulado, fazer um simulado da prova. Você precisa entender todo o processo, porque isso não é uma questão de sorte. Tem pessoa que pode ter sorte, né? Você não pode ir pela sorte. Então você precisa entender tudo isso, né? Uma das coisas bem importantes é que você precisa cuidar de você emocionalmente, né? Porque no dia da prova tem muita gente que sabe, mas que erra porque emocionalmente ele não está bem. E uma das coisas que faz a pessoa, né? Eu sei que para você entender tudo sobre isso, que você precisaria ir, sei lá, numa pessoa que estudou psicologia, alguma coisa assim.
Mas vou dar só uma dica aqui minha, é que, por exemplo, né, dormir é importante para você entender muito bem sobre, para você conseguir descansar, né, e criar uma saúde mental e emocional boa. Isso já ajuda. Tem um montante de coisas que você precisa fazer, né, mas isso ajuda, né. E isso também é para quem tem possibilidade. Tem pessoas que não têm possibilidade. Outra coisa importante é, enquanto não chegou, enquanto você não aprovou, mas você está nesse processo, comece a criar coisas que vão ajudar a tua família. E esse é sempre um dos problemas que acontece no final. A pessoa passou, aprovou e no final não tem dinheiro para viajar. Alguém já me enviou mensagem falando disso e ele perdeu a oportunidade de viajar. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro no final. Essa é uma questão que você sempre precisa pensar. Se você tem a possibilidade de fazer um negócio básico, mano, não fica nem com vergonha, né? Porque se o teu pai já tem, tá bom. Se a tua família tem, tá bom. Agora, se não tem, você precisa pensar, ser responsável por você próprio e começar a fazer alguma coisa que no final pode não ser muito. Se você tiver 50 mil, por exemplo, já vai diminuir o peso, né, no final da tua mãe, do teu pai, da tua família. E você precisa sempre se planejar com relação a isso, a questões financeiras. Tentar de uma maneira ajudar, tipo, faz um salo, entre em alguma coisa. Isso é importante e isso você precisa fazer. Eu acho que é isso. Quem não assistiu o vídeo que eu falei sobre os temas, tá aqui o vídeo sobre a prova. Tem um vídeo que fala sobre todas as provas, fala sobre todos os temas que vão sair, tanto de medicina como de outros cursos. Então, pessoal, assistam os vídeos aqui, tudo sobre a prova e entenda como é que é e faça, tá? Pessoal, é isso. Valeu, estamos juntos e deixe o seu like, se inscreva e compartilhe com mais pessoas, tá, pessoal?